bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa para fazer parte destas jornadas de estudo, Crenças e Dinâmicas Sociais na Época Contemporânea. Vou falar sobre uma figura leiriense do início do século XX, muito marcante. Foi objeto de estudo da minha tese de mestrado na Universidade de Coimbra, mais sobre a crónica da Grande Guerra, no tema que vou abordar, que é um dos capítulos da minha tese, que é de facto as capelanias militares. Mas, portanto, vou de facto explorar esta particularidade, esta causa, uma das muitas causas que o padre José Ferreira de Lacerda levou a cabo, portanto, nas suas convicções. Acho que ele está aberto. Para contextualizar, José Ferreira de Lacerda somou ao longo da sua vida um conjunto de alargadas experiências e contributos de cidadania, com uma grande multiplicidade e uma enorme riqueza cívica. Ele esteve envolvido, portanto, obviamente, à parte religiosa, também foi político, exerceu jornalismo, nomeadamente com o jornal Mensageiro, que fundou em 1914, 7 de outubro de 1914, no ano da guerra. Um jornal que iria acompanhar desde os primeiros instantes todos os acontecimentos da guerra. Ele tinha crónicas escolares. Mais tarde, depois de encetar a luta pelas capelanias militares, porque ele achava que os capelães militares eram uma mais-valia na guerra, e face à lei da separação de 1911, o Estado não queria os favores da Igreja, mas o padre Lacerda afirma-se e toma logo posições muito firmes por esta causa, as capelanias militares, e é justamente a sua partida mais tarde como capelão militar que vai depois exercer uma outra riqueza em termos de atividade no campo de batalha, que é as suas crónicas de guerra, o acompanhamento integral na guerra. Cá está as capelanias militares, uma outra causa dele, o sindicalismo. Ele fundou um sindicato também, há a irreverência de cidadão que não abdicava dos seus direitos de homem esclarecido à beleza da escrita também. E uma outra causa que mais tarde, por acaso vai ser abordado também aqui nestas jornadas de estudo por um colega meu, é o restauro da Diocese de Leiria, que tinha sido perdido no século anterior para a Diocese de Coimbra. Vamos avançar. Portanto, a 23 de Abril, isto é um contexto da vida pessoal dele, para se lembrar, para conhecer a figura. A 23 de Abril de 1831, em Montreal, nasceu José Ferreira de Lacerda, precisamente no ano em que o Papa Leão XIII autorizou a promulgação diocesana em Portugal. Este acontecimento, veremos mais à frente, será motivo para que José Lacerda venha a fundar um jornal que contribuirá na restauração da Diocese de Leiria, perdida para a Diocese de Coimbra e o Patriarcado de Lisboa também. No mês de setembro de 1893, com 12 anos de idade, José Lacerda entra no Seminário Menor de Leiria, onde se destaca como aluno exemplar, e em 1899 já estava a requerer admissão ao Seminário de Coimbra para o seu primeiro ano de Teologia. Nos anos de 1902 e 1903 foi nomeado prefeito do Seminário, tendo como uma das principais tarefas a orientação dos alunos. Por ter desde há muito tempo o desejo de ser missionário, também vai para Macau, a 8 de julho de 1903, também para ter alguns momentos de reflexão. Regressou no dia 9 de dezembro de 1903. A 6 de novembro de 1904, na Sé Nova de Coimbra, o jovem José Lacerda, já bem esclarecido, porque ele teve algumas dúvidas se queria, de facto, estar ligado ao exercício do sacerdócio, é ordenado sacerdote numa celebração presidida pelo bispo Dom Manuel Correia de Vasco Espina. Nesse mesmo ano, a 13 de dezembro, então já sacerdote, vai para a paróquia de Alvoz, no Conselho de Ancião. Em maio de 1906, deixou a paróquia de Alvoz, regressando à sua terra natal para passar umas férias, mas não fica muito tempo. A 14 de julho de 1906, assume funções na paróquia da Viana de Leiria. O ano da grande viragem na vida de José Lacerda aconteceu em 1908, quando se apresentou ao concurso à paróquia dos Milagres, a paróquia que iria ficar até ao fim da sua vida,
nomeado por despacho da Secretaria do Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, mais tarde publicado no Diário do Governo, em 1952, de 11 de julho de 1908. Com apenas 26 anos, o jovem sacerdote José Lacerda começava uma ligação de 60 anos aos Milagres, uma das freguesias mais pobres do concelho de Leiria, embora só viesse a assumir, portanto, a paróquia mais tarde, e a reitoria do Santuário dos Milagres, que era a paróquia e a reitoria, a 17 de fevereiro de 1909. De 1908 a 1910, inicia a sua atividade política, que mais tarde iria também exercer na Junta dos Milagres, mas desta feita ele teve a sua estreia como vereador da Câmara de Leiria, de 1908 a 1910, até a instauração da República. Só 6 de outubro de 1910 a República foi proclamada em Leiria, curiosamente pelo ainda Presidente da Câmara da Monarquia, Correia Mateus, e das varandas do Paços do Conselho anuncia aos leirenses o novo regime. O padre José Lacerda assumiu uma posição menos laudatória. Ele era um monárquico convicto assumido. Aliás, amigo do pai da Conselho. A 24 de julho de 1912, o padre José Lacerda é preso, acusado de ter aliciado adeptos da monarquia através de pai do Conselho, uma das figuras centrais da luta do restabelecimento do regime monárquico em Portugal. A 7 de outubro de 1914 funda o jornal O Mensageiro, um jornal que teve como causa principal a restauração da Diocese de Leiria, como já referi, perdida no século XIX para a Diocese de Coimbra e o Patriarcado de Lisboa. Nesse mesmo ano da sua fundação, o jornal começa a ter um papel fulcral nos assuntos da Grande Guerra, especialmente a assistência religiosa, com a necessidade de integrar no campo de batalha os capelães militares. Sobre as capelanias, o jornal Mensageiro tomou desde cedo uma posição clara na edição de 18 de novembro, por exemplo, de 1914. Ainda Portugal estava longe de integrar o conflito. Na Flandres, a assistência portanto, sobre este tema, a assistência religiosa no palco da guerra, como forma de auxílio aos soldados, foi um argumento forte do padre Lacerda. Eu vou passar à frente para abreviar, porque eu vou ter pouco tempo para, de facto, dar mais achegos. Vou passar à frente, mas vou ler, portanto, só a parte do artigo, em que ele diz: os atos heroicos praticados durante a atual guerra são devidos, na sua maior parte, aos sentimentos religiosos que imperam nos seus autores. Já nos não nos referimos aos inúmeros sacerdotes que batalham em todos os exércitos e que, soldados durante os combates, apenas terminados estes, sem descansar, vão recolher os feridos, dar consolação aos moribundos e recitar sobre os cadáveres as orações da Igreja. Ele dava aqui uma perspectiva muito alargada da missão do capelão militar, que não iria só fazer a assistência religiosa, mas toda a sua ação e toda a sua importância nas trincheiras e no campo de batalha resumia-se muito mais além dessa sua função da assistência religiosa. Portanto, ainda Portugal não participava na Grande Guerra, já o padre Lacerda preparava malas para se deslocar para a França, como capelão militar. Para se ter uma noção do seu sentimento de antecipação, a Grande Guerra teve, como toda a gente sabe, início em agosto de 14, mas logo a 30 de outubro desse ano, já o padre José Lacerda oferecia a sua disponibilidade de serviços ao então Ministério da Guerra, Norte-Normados, ou Ministro Norte-Normados. Embora não viesse a integrar o primeiro grupo de capelães, escreveu nos anos seguintes várias circulares com posições bem vincadas, não só se referindo à importância da assistência religiosa naquele conflito, como também mostrando-se disponível para dar o exemplo na solidariedade e no alívio da dor dos soldados. Isto tudo de forma voluntária. O padre José Lacerda, convencido que Portugal integraria a guerra no seu início, envia desde logo um requerimento ao Governo para que seja integrado no Exército como capelão militar. Diz assim: Excelentíssimo Sr. General Comandante da 7ª Divisão, pela leitura dos jornais e pelos preparativos que se notam em Leiria, vai o nosso valoroso Exército seguir dentro em pouco para os campos de batalha. É de crer que, à semelhança dos exércitos de todas as nações beligerantes, o nosso também venha a acompanhá-lo de capelães militares. Depois, na carta, ele, portanto, oferece como voluntário para capelão militar. Só em 30 de novembro de 1916, com o decreto 2869, o governo português reconhece oficialmente o papel dos capelães militares na Grande Guerra. Foi desta forma que se alistaram os capelães militares para a Grande Guerra, com a sua categoria equiparada ao alfés, sem que pudessem oferir qualquer vencimento. Facto que provocou um mal-estar na opinião pública que não aceitou de bom grado esta posição do governo.
Apenas foi oferecido alojamento e transportes aos padres que ousaram aceitar a missão voluntária de irem para uma frente de batalha, arriscando a sua própria vida numa guerra que não aceitavam, muito menos a que queriam promover. A 21 de março de 1917, a 2 meses a partir do padre Jean Lacerda, para a Flandres, a situação tornou-se insustentável em França, até que o capelão Bruno Figueiredo redige um requerimento à Secretaria da Guerra. O comando do CEP e o seu Estado-Maior reconhecem quanto é necessária assistência religiosa e moral aos nossos soldados, quer no campo de batalha, quer nos hospitais. Carecemos de capelães em todos os hospitais e ambulâncias, na base de desembarque e em todas as formações da primeira linha. Portanto, isto era um requerimento da necessidade dos capelães militares, do seu reforço. No dia 2 de maio de 1917, de forma inesperada, partiu o padre Jean Lacerda para a França, para a realização da vontade de cumprir o seu dever como capelão militar na Grande Guerra. Este facto ficou expresso no jornal Mensageiro, na edição de 9 de maio de 1917, com honras de primeira página. Despedida. Padre José Ferreira Lacerda, diretor do Mensageiro, tendo partido para os campos de batalha em França e não lhe tendo sido possível despedir-se, portanto, ele mal foi aceito a sua proposta para ir para a Grande Guerra como capelão militar, portanto, ele parte imediatamente, nem sequer se despede dos seus leitores. E não lhe tendo sido possível despedir-se dos seus amigos e conhecidos, nem amigos, vem por este meio cumprir esse seu dever, oferecendo a todos o seu préstimo dentro dos limites dos regulamentos militares, em caminho de França, 3 de 5 de 1917. Ele vai, depois, pelo caminho, conforme vai parando o comboio nas estações, ele vai mandando pelo correio os seus relatos da viagem, relatos esses que vão sendo depois publicados no jornal Mensageiro. Portanto, concretizou-se um dos maiores desejos do padre José Lacerda, depois de um período longo de pedidos para conseguir integrar o CEP, como expressão do seu sentimento de dever em estar próximo dos soldados portugueses. Esta posição foi assumida numa carta que enviou ao general-comandante da 7ª Divisão, afirmando igualmente o desejo de distanciamento dos protagonismos da imprensa. Pode passar agora. O padre José Lacerda, portanto, chegou a França em maio de 1917, 9 de maio, e segue imediatamente para a zona da Flandres, à altura das aparições, na zona das aparições de Fátima. Naquela altura, o sacerdote escreveu nos seus inúmeros manuscritos a forma como foi encontrar uma região marcada pelo conflito, com fome, miséria nas ruas, batalhas de sangue e um caos completo. Para termos uma ideia do seu dia-a-dia, sabendo que se encontrava em condições humanas muito desfavoráveis, passou muitos sacrifícios, foi altamente contrariado. A missão dele depois da assistência religiosa era em condições altamente deploráveis, não havia cooperação inclusive das autoridades e até mesmo dos aliados, das tropas. Ele inclusive teve que comprar altares móveis para ir, portanto, celebrar a Eucaristia, o jogo dos soldados, em plenos campos de batalha. Ele próprio resolveu isso tudo. Inclusive, foi ele que comprou bandeiras para colocar sobre os caixões de bandeiras republicanas. Ele era um monarca, mas também teve essa preocupação. Portanto, havia um ambiente muito desconfiado, ou seja, nomeadamente com os capelães militares e também com os jornalistas, ou seja, de poderem passar informações cruciais da guerra, dado a sua situação muito privilegiada de perceberem determinadas movimentações. E então eles eram muito controlados, muito acompanhados. Eu vou passar à frente porque já me estão a avisar aqui do tempo. Pode passar. Ok, eu queria abordar um bocado mais sobre esta questão, mas pronto. Sobre a conclusão daquilo que eu queria falar convosco, portanto, o padre José Lacerda foi muito influente para que Portugal enviasse soldados para a Grande Guerra
com o acompanhamento dos capelães militares. Portanto, o governo resistia fortemente a este envio, não queria, por simplesmente, face àquela lei da separação de 1911, não queria, por simplesmente, os favores da Igreja, e pela primeira vez, talvez, a Grande Guerra, talvez fosse a primeira vez em que o governo começasse a ceder e a verificar que, de facto, a Igreja tinha um papel muito importante e precisava da Igreja para esta ação, das capelanias militares. E o padre José Lacerda tomou uma posição logo muito esclarecida, logo em 1914, e com muitas batalhas. Ele chegou a vir, inclusive, a Lisboa, ao Ministério da Guerra. Tomou posições claras, não só escritas, como também presenciais. Os capelães ajudaram os soldados no cenário catastrófico de uma guerra que viria a ceifar muitas vidas portuguesas, deixando também milhares de feridos graves, muitos deles em desespero total, muitos deles ajudados pelos capelães militares. Foram estes sacerdotes, capelães militares, que conseguiram ser amigos, companheiros, psicólogos, elos de ligação com os seus familiares e, sobretudo, transmitir aos soldados a força da fé num dos momentos mais difíceis das suas vidas. Portanto, eles foram muito além da capelania militar ou da assistência religiosa. Os governos da União Sagrada, numa tentativa de deteriorar as relações com a Igreja Católica, que até chegou a ser perseguida, aqui era plural, não cooperaram na fundamental mobilização política. A Igreja Católica assumiu o papel de defensora dos interesses e direitos dos soldados, que o governo parecia querer privar do conforto e da paz interior tão necessários para um combate daquela natureza. A presença de capelães militares nas trincheiras possibilitou uma maior descrição da difícil realidade dos nossos soldados, defendendo-os da calamidade que se abatia sobre uma Europa ateia, dirigindo as suas orações não para a vitória, mas sobretudo para a paz. Terá sido esta uma das objeções, entre outras, que levaram a um forçoso afastamento de um governo que não queria de forma alguma os favores da Igreja Católica. O padre José Lacerda foi decisivo nesta conduta, nesta importante missão das capelanias na Grande Guerra. Até ao fim.